Eu sempre soube que trabalhar como coveiro seria estranho, mas nunca imaginei que seria aterrorizante. Era uma noite fria de outubro quando tudo começou. O vento uivava entre as lápides, criando sons que mais pareciam sussurros de almas perdidas. Enquanto eu cavava uma nova cova, ouvi um sussurro mais alto e distinto. Virei-me e não vi nada. Voltei ao trabalho, mas o sussurro continuou, mais alto e insistente. Desta vez, consegui discernir palavras. Ajude-me! O coração disparou. Minha lanterna começou a falhar, e de repente, tudo ficou escuro. Senti uma mão gelada agarrar meu ombro, e virei-me para ver um rosto pálido e olhos vazios olhando fixamente para mim. Era o espírito de um antigo coveiro, que dizia estar preso ali há décadas, precisando de ajuda para encontrar paz. Fiz o que ele pediu, encontrando seus restos mortais e enterrando-os em uma cova digna. Na manhã seguinte, o cemitério estava mais silencioso do que nunca. Os sussurros cessaram, mas o rosto pálido do espírito ainda assombra meus sonhos. Era meu primeiro dia como coveiro no antigo cemitério das Rosas. O lugar era conhecido por sua beleza durante o dia, mas à noite assumia uma aura macabra. Uma das lápides, em particular, me chamou a atenção. Uma pedra negra com inscrições estranhas. Perguntei ao coveiro veterano sobre ela, e ele me contou que era amaldiçoada. Qualquer um que perturbasse aquela lápide encontraria um destino terrível. Ri, achando que era apenas uma história para assustar novatos. Decidi limpar a lápide, ignorando o aviso. Naquela noite, tive pesadelos horríveis com uma figura sombria me perseguindo. Acordei suando frio, mas voltei ao trabalho no dia seguinte. As noites seguintes foram ainda piores, com visões da figura sombria cada vez mais reais. Finalmente, a figura apareceu fisicamente, sussurrando em meu ouvido. Você me libertou, agora deve pagar o preço. Antes que eu pudesse reagir, senti um frio mortal, e tudo ficou escuro. Acordei no hospital, com os médicos dizendo que fui encontrado desmaiado no cemitério, mas nunca mais voltei ao trabalho. A lápide negra permanece lá, esperando seu próximo desavisado. Trabalhar como coveiro nunca foi meu sonho, mas pagava as contas. O cemitério da cidade era meu local de trabalho, e sempre parecia mais sinistro à noite. Uma noite, ao fechar os portões, vi uma luz fraca ao longe, entre as árvores. Curioso, fui investigar. Encontrei um grupo de pessoas em torno de uma fogueira, murmurando palavras estranhas. Eles estavam realizando algum tipo de ritual. Antes que eu pudesse recuar, eles me viram e me arrastaram para o círculo. Fui forçado a participar do ritual, onde invocavam espíritos dos mortos. O ar ficou gelado e figuras espectrais começaram a surgir das tumbas. O líder do grupo me disse que agora eu fazia parte deles e nunca poderia sair. Consegui escapar na confusão, mas os espíritos começaram a me perseguir. Agora, mesmo fora do cemitério, sinto suas presenças ao meu redor. Eles sussurram em meu ouvido à noite, e sei que um dia virão me buscar de volta. Era uma noite tranquila, até que vi um visitante caminhando pelo cemitério com uma expressão desolada. Ele se dirigiu a uma tumba antiga e começou a falar com alguém que eu não podia ver. Aproximei-me, curioso e preocupado. Você está bem? Perguntei. O homem se virou lentamente e notei que estava chorando. Ele disse que estava conversando com sua falecida esposa, que havia morrido tragicamente em um acidente. O ar ao nosso redor ficou gelado e uma névoa espessa começou a se formar. De repente, uma figura translúcida emergiu da névoa. Era a esposa dele. Ela estendeu a mão para o marido, e ele, em transe, começou a segui-la. Tentei impedir,
mas era como se uma força invisível me segurasse. Vi a figura conduzi-lo para dentro de uma tumba aberta. Corri para buscar ajuda, mas quando voltei com outros coveiros, não havia sinal do homem ou da figura. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete deixado na tumba, escrito com uma caligrafia tremida: "Estamos juntos novamente." Desde então, sempre fico atento a qualquer visitante noturno, temendo que a mesma força sobrenatural possa reivindicar outra alma. Era uma tarde nublada e sombria quando fui convocado para um enterro no antigo cemitério. O falecido era uma criança cuja identidade ninguém conhecia, encontrada morta nos arredores da cidade. O mistério em torno de sua morte havia atraído uma pequena multidão de curiosos e moradores locais. Como coveiro, era meu dever preparar a cova e assegurar que o funeral ocorresse sem problemas. Enquanto cavava, sentia uma estranha sensação de melancolia, como se o próprio cemitério estivesse de luto pela jovem alma. Havia algo de perturbador naquela atmosfera, mas tentei ignorar. O funeral começou, e o silêncio entre os presentes era quase palpável. O pastor fazia seu discurso, tentando trazer algum consolo, embora houvesse pouca informação para compartilhar. Quando o caixão foi baixado à cova, uma brisa gelada percorreu o cemitério, fazendo todos se encolherem. Foi então que a vi. Uma pequena figura, vestida com um vestido branco, estava à distância, escondida parcialmente atrás de uma lápide. Seus olhos grandes e tristes encontraram os meus, e senti um calafrio subir pela espinha. Ela parecia estar observando o funeral com uma intensidade perturbadora. Decidi me aproximar discretamente, curioso para saber quem era aquela criança. No entanto, à medida que me aproximava, ela desapareceu como uma miragem. Fiquei confuso, mas o enterro precisava continuar. Depois que todos foram embora, permaneci no cemitério para garantir que a cova fosse devidamente selada. Quando terminei, o silêncio era absoluto, exceto por um leve sussurro no vento. Olhei em volta, e lá estava ela novamente, a criança misteriosa, mais próxima desta vez. "Quem é você?" perguntei em voz baixa, tentando não parecer assustado. Ela não respondeu, apenas apontou para o túmulo recém-cavado. Senti uma mistura de medo e compaixão. Você era a criança que encontramos, não é?" Arrisquei. Ela acenou lentamente, e sua expressão de tristeza se intensificou. "O que aconteceu com você?" perguntei, esperando uma resposta que talvez nunca viesse. De repente, uma imagem se formou em minha mente. Um acidente trágico. Um carro deslizando na estrada molhada, a criança sendo arremessada para fora. A visão desapareceu tão rapidamente quanto veio, e a criança começou a desaparecer novamente. "Espere!" gritei, mas ela já tinha sumido na neblina crescente. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar na criança misteriosa. Voltei ao cemitério várias vezes, na esperança de vê-la novamente. Finalmente, em uma noite especialmente fria, ela apareceu uma última vez. Desta vez, ela parecia mais em paz. "Você quer que eu diga a eles o que aconteceu?" perguntei, e ela acenou positivamente. Com um último olhar de gratidão, a criança desapareceu, deixando-me sozinho no cemitério. Toda vez que passo pelo túmulo da criança desconhecida, sinto uma presença pacífica, sabendo que, de alguma forma, ajudei uma alma perdida a encontrar seu descanso eterno.